E aí, pessoal do nono ano, tudo bom? Vamos ir para a nossa aula 4. Vamos terminar a nossa Revolução Russa? Lembrando, hein? Tô falando sempre aí com cuidado, com o que pede a apostila, para ninguém falar que eu sou comunista, tá certo? Vamos analisar os fatos aí, observar os pontos de vista. Na nossa aula 3, a gente falou da Rússia czarista, aquele império gigante, mas um pouco danificado, não é? Ele tem um império com nome, com tudo, mas no interior sofrendo crises, ainda um absolutismo, um atraso do ponto de vista capitalista, muitos camponeses, esses camponeses com relações quase feudais, a guerra contra o Japão, isso desmoraliza o czar. Tem aí aquele episódio fatídico do Bingo Sangrento, que não pega bem, ele faz muito errado. Depois ele tenta um parlamento, não dá bola para esse parlamento e entra na Primeira Guerra Mundial. E aí não se dá bem mesmo nessa Primeira Guerra Mundial. E é aí que o cenário da Revolução Russa começa a passar a se consolidar. Ou melhor falando, revoluções russas, que você tem aí duas fases. Então o czar lá na guerra, a galera vai pressionar muito ele e ele acaba renunciando. E você vai ter um governo provisório. Olha lá. Aí você vai ter uma revolução menchevique, ou revolução branca, ou revolução de fevereiro de 17, ou dependendo do calendário, o calendário russo, revolução de março de 17. Essa primeira fase da revolução. Revolução Menchevique. A própria Duma assume o poder da Rússia, porque o czar ele renuncia. Então você inaugura um governo provisório, né, dominado então pelos mencheviques com um caráter burguês, tá? Então aí você tem o Lvov, né? Foi o primeiro. Olha que barba bíblica. E o Kerensky foi o segundo. Só que aí o Kerensky não deu nem tempo de ter sucessor. Porque aí você tem essa fase da revolução, um caráter burguês, menchevique, você vai ter de um outro lado aquela galera dos sovietes. Lembra os sovietes? Aquelas associações, conselhos de trabalhadores, de operários. Lembra daquilo? Você vai ter do outro lado isso, tá? E esse pessoal não vai muito aprovar algumas coisas desse governo provisório menchevique. Uma delas, por exemplo, é a saída da guerra. Eles não saem da guerra, eles continuam, tá? Essa revolução, essa primeira parte da revolução é importante porque é a revolução que derruba o czar. Ok? Uma revolução de caráter burguês que tira o absolutismo do poder. E do outro lado vai crescer então, como eu já disse, esse soviete. Lenin vai voltar aí para a Rússia, ele vai conduzir uma outra forma de governar a Rússia, né? Então Lenin ele vai lançar as teses de Abril, que é tipo um panfleto, de como deveria seguir essa revolução. Então você lembra quando saem esses poderes, né? Sai um poder, você entra outro, as populações, os partidos têm opiniões diferentes. Lenin então lança as teses de Abril e nas teses de Abril vai estar escrito lá como deve ser a revolução. Como deve ser a revolução. E você resume essas teses de Abril em duas frases. Olha só. Paz, pão e terra. Paz, pão e terra. Ou seja, paz. A retirada da Rússia da guerra, essa é a proposta de Lenin. Paz. A retirada da Rússia da Grande Guerra. Pão, não é? Reforma agrária e terra. Reforma agrária, alimento, ok? Então é você sair a Rússia da guerra,
você dá alimento e você dá terra para a população russa. No caso aí, os mais desfavorecidos, o camponês, o operário, não é? Então, todo o poder aos sovietes. Todo o poder aos sovietes. O poder político não devia estar aí na mão desse governo de caráter burguês, e sim na mão dos operários, dos camponeses que se aliar aos sovietes. Era essa a proposta de Lenin. Paz, pão e terra. Ok? Aí é nesse período que você tem a criação da guarda vermelha. Então é esse comando dos sovietes, eles derrubam esse governo provisório menchevique. Isso aí é um cartaz de comemoração da Revolução Russa, não é da época do Paz, Pão e Terra, né? Mas aí ilustra bem esse trabalhador com a bandeira vermelha, né? Lembrando que os bolcheviques, a cor era vermelho, tá? Paz, pão e terra, todo o poder aos sovietes. Vamos tirar esse governo provisório. Olha aí, isso aqui eu separei, né? Porque a gente fala desses livros e tal, e não coloca trechinho. Então eu separei esses 3 trechinhos das teses de Abril. Tá? Vou tentar ler aqui, olha lá. Passagem do poder para as mãos do proletariado e dos setores pobres do campesinato que a ele aderem. Olha lá, ó, poder ao proletário, ao operário, sovietes, socialismo. A peculiaridade do momento atual na Rússia consiste na transição da primeira etapa da Revolução, que deu poder à burguesia, por faltar ao proletário o grau necessário de consciência e organização, para a sua segunda etapa, que deve colocar o poder nas mãos do proprietário e das camadas pobres do campesinato. Lembra? Aula passada, a diferença entre os mencheviques e bolcheviques. O menchevique queria fazer uma revolução socialista gradual por etapas. O Lenin, não. Uma revolução direta, todo o poder na mão do proletário. Olha aí, está aí escrito nas teses de Abril. Fusão imediata de todos os bancos do país num banco nacional único e introdução do controle por parte dos sovietes. Eu coloquei esse trecho aí para a gente ver as medidas do Lenin. Então, o Lenin, com a sua bandeira vermelha, derruba o governo menchevique, ok? E começa o governo de Lenin. Aí você tem, então eles tiram esses caras do poder, revolução. Revolução bolchevique, ou Revolução Vermelha, ou Revolução de Outubro de 17, ou no calendário russo, Revolução de Novembro de 17. Tá? Depois você confere aí, tá? É a questão dos calendários, não lembro se é um ou outro. Mas sua apostila só fala Outubro de 17. Vou conferir. Revolução de fevereiro e outubro, em março e novembro no calendário gregoriano, é isso. Novembro no nosso, outubro no deles. Fevereiro a primeira, outubro a segunda. Bom, mas não se preocupe com isso. Saiba que a primeira, ela é de caráter burguês, menchevique, e a segunda é a revolução que implanta de fato o socialismo. Guarde isso. A revolução bolchevique, vermelha, é a revolução que implanta de fato o socialismo na Rússia. Tá? Aí a foto do Lenin, então você tem o governo do Lenin. Então uma das primeiras coisas que ele vai fazer é tirar a Rússia da Grande Guerra. Lembra disso? Tratado de Brest-Litovsk. Olha a foto do Lenin, ele te encarando, sensual, olha aí. Então ele tira a Rússia da guerra. Então você tem o governo do Lenin que vai se caracterizar por nacionalizações. O que é nacionalização? Se tiver banco de outro país, banco estrangeiro, né, um banco... Não. Agora os bancos são russos, porque são soviéticos que estão no poder. Você vai ter nacionalização de banco, vai pertencer ao governo. Nacionalização de indústrias.
indústrias estrangeiras, agora é do governo, tá? Essas indústrias. Ele vai fazer uma reforma agrária, presta atenção, a terra é do Estado. Aí alguns camponeses vão ficar, porque os camponeses achavam que as terras deveriam ser deles, tal, mas o Lenin vai fazer a reforma agrária, onde as terras são do Estado, o confisco da terra. O fim da propriedade privada é o seguinte, não de toda a propriedade privada, não é a roupa que você usa, isso é seu, tá? O fim da propriedade privada dos meios de produção, daquelas indústrias, tá vendo? Isso chama nacionalização, é tudo do governo. O que vai acontecer? Vai crescer uma oposição àqueles mencheviques, burgueses, caras que foram expulsos do partido bolchevique, pessoas absolutistas vão se opor a Lenin por causa das suas atitudes no governo, ok? Então, na Rússia, você começa um período tenso. Tenso. É o período da Guerra Civil, a Guerra Civil Russa, que matou muita gente. Ela dura aí uns 5 anos, mas uns 5 anos que vai deixar a Rússia em crise econômica. Pô, ela já estava em crise econômica por causa da Grande Guerra, né? Então ela já sai da guerra e já entra numa guerra civil. Quem contra quem? Bolcheviques contra os mencheviques. O Exército Vermelho contra o Exército Branco. Essa fotinha aí desse cara bonitinho é o Trotsky. Tá? Esse Trotsky vai ser depois. Bom, ele vai. Tem muita fofoca dele, né? Deixa quieto. Trotsky, líder do Exército Vermelho, Guerra Civil Russa. Ok? Aí eu coloquei alguns cartazes pra gente ver o ponto de vista dos dois. Gente, é guerra. Um lado vai achar que tá certo, o outro vai achar que tá certo. Tá? Então aí é um cartaz, eu falei, todo o Exército Vermelho, aqui é um exército infinito. Tem muita gente, que muita gente apoia. Isso aí do lado vermelho, né? Do lado dos bolcheviques. Aí à esquerda, é o demônio vermelho do Trotsky. Olha lá, ele pisando aí aos mortos, os restos mortais. Esse cartaz é de quem? Do lado menchevique. Olha lá, um prisioneiro do Exército Branco prestes a ser assassinado. Esse é do lado... Ó o outro aí do lado direito, ó. Que aí eu anotei aqui a tradução, porque isso aí eu não sei ler. Enquanto se afasta do Exército Vermelho, os brancos queimam o pão. Esse aí é de que lado? Do lado do Exército Vermelho bolchevique, né? Mostra como os mencheviques só pensam nos privilégios dele e nos interesses deles, e não do povo. Guerra civil, gente. O que é guerra civil? É guerra contra a civilização de um mesmo lugar entra em atrito. E essa guerra termina depois de uma tática de guerra do Lenin. Ela vai durar muito, vai matar muita gente, mas por causa de uma tática de guerra do Lenin, chamado comunismo de guerra, o Exército Vermelho vai vencer. E Lenin vai vencer essa guerra civil. O que é comunismo de guerra? É uma tática radical. Ele tira a liberdade de imprensa, expressão, ele mata opositores, trabalhadores do campo devem trabalhar para manter o Exército Vermelho. Trabalhadores da cidade devem trabalhar para manter o Exército Vermelho. Parte das colheitas, comida vai para o exército. As indústrias vão produzir armamentos, coisas úteis para a guerra, né? Disciplina. É uma tática radical, mas que faz com que o Lenin vença a guerra civil. Claro, vai gerar descontentamento?
Vai. Vai gerar briga no campo? Vai. Mas se você pode matar os opositores, não é? Então Lenin vence a guerra civil por causa dessa tática, o comunismo de guerra. E para ele tirar a Rússia de uma crise econômica, para ele é socialista, hein? Lembra, hein? Tudo nacional, não é? Para ele tirar a Rússia de uma crise econômica que vem de longe e piora com a guerra civil, guerra só traz prejuízo, gente, e piora com a guerra civil, ele vai criar aí o que a gente chama de nova política econômica. Nova política econômica. Que na sua apostila vai estar NEP, que é em inglês, tá? Nova política econômica. O que é isso? Vai tentar recuperar a Rússia. A economia da Rússia é uma economia híbrida, de mistura. Ela vai ser socialista, só que um pouco capitalista. Olha que coisa interessante. É uma mistura das duas. Você vai ter medidas econômicas socialistas e vai ter medidas econômicas capitalistas. O que ele vai fazer? O Estado vai controlar a indústria, o banco, transporte, comunicação. Só que você vai deixar dentro da Rússia, por exemplo, pequenos comércios, o sistema agrário independente, né? Então, essas duas medidas, então ele vai acreditar que você tem que passar aí por esse capitalismo, tem que fazer esse capitalismo para entrar dinheiro na Rússia e você começar a andar de fato com a Rússia e expandir o socialismo. Por exemplo, o Trotsky era contra. Ele falava assim que você fazendo essa nova política econômica, você vai criar um grupo dentro do governo que vai se aproveitar disso e tal. Então você vai ter, gente, intriga, você vai ter intriga, gente que concorda, gente que não concorda, mas o que vai acontecer? O Lenin vai criar aí essa nova política, tá? Essa economia híbrida, e que o chama, né, de dar um passo atrás e dois para frente. Então, mesmo que demore um pouquinho, a gente vai conseguir reerguer a Rússia, certo? Bom, eu tenho que falar rápido nessas aulas, né? A gente não pode ficar entrando em detalhes, falando as partes boas, as partes negativas, mas em 1922 para 1923, então, você tem a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É uma federação. Se você pegar só o território da Rússia, é a Rússia. Se você pegar os países que vão se aliar à Rússia, que vão fazer parte dessa federação, é a República Soviética. Então a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, começa a ser formada aí em 22 para 23. Serve para quê, gente? Um defender o outro, não é? Países aliados, você fortalecer mercado, todos aí no comando do Partido Bolchevique, do Partido Comunista, certo? A bandeirinha aí, vermelha, óbvio, né? E o símbolo do socialismo. Trabalhadores do campo, trabalhadores das fábricas. E em 1924, você tem a morte de Lenin. Lenin morre, né? E aí você vai ter a sucessão do poder. Lembrando que o Lenin é um líder que a galera curtia, né? Então quando o cara é muito forte, assim, você tem complicações na sucessão do poder. Lenin morre. E se você quiser ver o Lenin depois da pandemia, você pode ver o Lenin. Ele tá lá ainda na Rússia, meu. Olha aí. O Lenin vai te fazer companhia. Ele tá conservado. O corpo dele tá conservado. Você pode ir lá e ver o corpo dele. Ele tá desse jeito aí, amigo. Lenin morre. Olha que bonito. Você vai ter a sucessão. Então você vai ter dois caras que vão disputar o poder, Stalin e Trotsky. O Stalin, ele queria primeiro fortalecer o socialismo dentro da Rússia e depois expandir o socialismo. E o Trotsky queria levar primeiro a ideia
do socialismo para os outros países. Quem vence é o Stalin. E o Stalin vai governar a Rússia, a União Soviética, até sua morte em 1953. Olha o Stalin com o seu bigode vistoso e o seu cachimbo, né? O Stalin, então, ele vai virar aí um ditador, tá certo? E ditador não tem cor. Ditador mata, persegue, derrota inimigo, tá? Só o Lenin, aqui a sua apostila para aí. Mas só o Lenin dá uma outra aula. O governo do Lenin, o culto à personalidade, a censura. O que a União Soviética pensa o Stalin, né? O que a União Soviética pensa é o que o Stalin pensa. Então, o Joseph Stalin, ele vai governar a União Soviética até a sua morte. O Trotsky, por exemplo, ele vai ser exilado, ele vai fugir para o México, lá conhece a Frida Kahlo, é assassinado, tá? Então você tem essa perseguição política, você tem censura, você tem a propaganda, o controle do cinema, né? Isso aí todas as ditaduras têm. De um lado ou para o outro. Todo ditador persegue, né? Enfim. Então, e é esse Stalin aí que vai isolar a Rússia de vez, que vai isolar a Rússia de vez e fortalecer o socialismo dentro aí da União Soviética. Tranquilo? Bom, galera, eu tentei aí falar os pontos mais importantes, tá bom? Qualquer dúvida, estarei aí no plantão de dúvidas, ok? Muito obrigado, abraço!